Meus irmãos queridos, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz recebe-os mais uma vez com muito carinho, muita ternura. Portanto, sintam-se como se estivessem na sua própria casa. Uma noite especial para nós, porque vamos, sem sombra de dúvida, acrescentar possibilidades, informações que nos permitam, nesta existência extraordinária, fazer escolhas mais favoráveis. Porque a nossa vida será sempre as nossas escolhas e as suas consequências. Então temos que nos ajustar, porque o tempo passa célere. Daqui a pouquinho estaremos retornando para casa, né? A única coisa certa, fatal que temos é que vamos voltar para casa e que possamos voltar, desta vez, como de tantas outras que ainda voltaremos, cada vez melhor. A exposição desta noite será conduzida pelo nosso querido Maurício Machado, que já se encontra aqui, companheiro nosso, denodado, trabalhador do Movimento Espírita Regional, vinculado à Sociedade Espírita Amor e Caridade, mas é um trabalhador da nossa regional. O Maurício está nos propondo nesta noite compreender, a prece segundo o Espiritismo. Nós temos consciência, aqueles que estudamos, da importância de compreender essa estrutura da prece. Nós vamos fazer a oração inicial, em seguida temos uma leitura introdutória e ele vai nos conduzir então na reflexão. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, vossos filhos que gradativamente despertam para a sua realidade intrínseca de espíritos imortais, juntamente com ela também a sua imensa responsabilidade. Compreendemos agora porque os benfeitores superiores nos lecionaram de que a encarnação teria essa finalidade também, suportar a parte que nos toca na obra da criação. Com essa consciência, a partir de agora, todos deveremos envidar os esforços urgentes para equacionar nossa sombra densa e buscar a nossa iluminação interior para acelerar o nosso processo de redenção. Pai da vida, potencializa o nosso desejo de crescimento ético-moral, bem como também através dos vossos mensageiros espirituais que conosco estão, inspira o nosso mensageiro, o nosso condutor da noite, para que essa mensagem cale fundo no nosso coração e que envidemos esforços para torná-la um hábito saudável na nossa vida. Abençoa-nos a todos, Senhor, e que nos seja permitido darmos início à tarefa da noite. Que assim seja, Senhor. A prece segundo os Espíritos é uma compilação feita por companheiros lá da Mansão do Caminho nas obras do médium Divaldo Franco. A maioria das suas obras foram retiradas preces e compilado nesta obra aqui, que ficou muito bom, facilita muito o nosso trabalho. Louvor, rogativa e gratidão. Quando você despertar cada dia, defrontando a mensagem luminosa do sol fecundo e aspirando o ar puro e balsâmico da generosa mãe da natureza, escutando a voz do vento no arvoredo feliz e produtivo, a misturar-se à sinfonia canora das avesitas e dos animais, ore em louvor ao Pai Celeste, que lhe propicia mais uma oportunidade de luta na grande estrada da existência terrena. Quando a dor, em forma de agonia e solidão, ou vestida de enfermidade e amargura, abraçar-lhe o corpo frágil, atingindo-lhe a alma sedenta de paz, descoroçoando o seu ânimo e escurecendo o céu da sua paisagem íntima, ore
rogando inspiração e socorro para vencer a fragilidade orgânica e superar o testemunho moral, atravessando a ponte da dificuldade. Quando o desrespeito físico houver sido regularizado e a inquietação se amainar no solo do espírito, envolvendo em doce plácida serenidade, ore, agradecendo a gentileza divina que o enriqueceu de favores em forma de harmonia e paz. Louve o Senhor em todos os dias da sua vida, cantando o amor no trabalho venturoso em favor de todas as criaturas. Rogue-lhe as fortunas morais da segurança e da fé e os tesouros espirituais da alegria e do trabalho, transformando sua alma em estrela brilhante em noite escura, qual bênção de tênue claridade aos que se afligem no torvelinho tempestuoso das paixões. Agradeça ao Senhor a oferenda recebida a cada hora, como a joia do minuto que lhe enseja resgate e conquista para o espírito, esse viajor da eternidade. Não macule, entretanto, a sua oração com os pedidos mesquinhos que nascem da ambição desvairada e se desenvolvem no desequilíbrio da emoção. Respeite na oração o anjo do amor que, em nome da criatura, busca o Criador e, na inspiração que logo advém, descubra a resposta celeste, resultante do carinho de nosso Pai por todos nós. Ore e trabalhe sempre e sem desfalecimento. Abra a boca na prece e dilate os sentimentos na comunhão oracional, buscando celeiros de inefável luz, e a alimentação substanciosa do amor divino desdobrará para você a percepção espiritual, inundando de vitalidade para a continuação da luta em que você se empenha. Aura Celeste de Valdo Franco, Crestomatia da Imortalidade. A partir de agora, meus queridos, esse sentimento vai continuar, porque o nosso querido Maurici vai nos conduzir com o coração e vai ampliar a capacidade de nós compreendermos a prece segundo o Espiritismo. Honrados todos nós, vamos ouvi-lo mais uma vez. Companheiros, companheiras, a nossa rogativa para que não nos falte a assistência dos benfeitores espirituais. Nestes dias tumultuados que presenciamos, onde o planeta se agita e as almas, na ânsia da vida, buscam um contato com a divindade, cai como um orvalho as orientações dos benfeitores espirituais para nós que nos debatemos ainda entre as imperfeições e os erros num planeta de provas e expiações. Nos dias odiernos, a doutrina espírita vem para os seus profitentes fazer com que eles percebam a grandiosidade das orientações exaradas nas obras trazidas por Allan Kardec. Cá estamos nós na luta com as nossas imperfeições e cai mais uma vez dos céus a orientação segura para nos conduzirmos. Allan Kardec, o missionário do Espírito de Verdade, fiel a Jesus como sempre, na sua pedagogia, de uma forma muito simples, profunda, ele vai fazer e trazer as orientações dos benfeitores espirituais para que nós possamos entrarmos em contato com as leis que regem o mundo material e o mundo espiritual. E é interessante porque às vezes nós não aprofundamos a pesquisa e nós não percebemos
as delicadezas, as sutilezas, a beleza exarada nessas obras aparentemente simples trazidas pelos benfeitores espirituais. Para o leitor mais atento, vai perceber que na parte terceira do Livro dos Espíritos, Kardec vai, orientado pelos benfeitores espirituais, nos apresentar as leis morais da vida. Por desconhecermos essas leis, nós ficamos nos debatendo entre o erro e o acerto. E muitos somos daqueles que colhemos amarguras e sofrimentos, porque ignoramos os nossos destinos, os nossos deveres. Mas ali, na parte terceira, Kardec, orientado pelo Espírito Monod. O Espírito Monod é interessante porque ele era um pastor protestante. E se a gente pegar a questão ali 658 em diante, todo o capítulo da prece que está azarado ali no Livro dos Espíritos, a gente vai perceber que está tudo entre aspas ali. E Kardec então vai trazer as orientações desse que fora na sua última encarnação, ele é contemporâneo a Kardec. O Livro dos Espíritos, como sabemos, fora publicado em 1857. Esse pastor, ele fora morto, assassinado, em 1856. E já em abril de 57, as informações, de tão simples que parecem, muitos de nós não as valorizamos e incorremos mais uma vez em erro. A nossa proposta hoje é trabalhar de forma muito tranquila o que está ali exarado. A gente fez Ctrl+C, Ctrl+V, literalmente. E estamos trazendo informações de dois espíritos praticamente. O Monod e um outro clérigo, outro religioso, Santo Agostinho. Por não fazermos uso disso, nós temos complicado muitas vezes as nossas existências. Então, na 658, Kardec vai fazer uma pergunta que ela é curta, mas ela é bastante incisiva. Ele pergunta com bastante clareza: agrada a Deus a prece? É agradável a Deus a prece? E aí o Espírito Monod responde: a prece, ela é sempre agradável a Deus, quando ditada do coração. Pois, para Deus, a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por mais bela que seja. Se for lida, ela perde um pouco a intensidade. Se for lida mais com os lábios do que com o coração, nos dando uma diretriz de que os nossos sentimentos devem participar da nossa oração. Deve vir do fundo de nossa alma. Agradável é, então, a prece, e aí ele vai passar para nós os 3 requisitos da prece. Quando a prece for dita com fé, quando a prece for dita com fervor e quando a prece for dita com sinceridade. São esses os sentimentos que devem permear o nosso contato diário, íntimo, com Deus.
E nós carecemos tanto disso, nós precisamos tanto. E como o que está ali exarado é tão importante, nós vamos acelerar um pouquinho e depois fazermos mais alguns comentários. Então, na 658, ele pergunta se a prece é agradável, mas ele volta na 660, ele vai fazer uma pergunta muito importante. Kardec vai perguntar assim: a prece torna melhor o homem? A prece torna melhor o homem? E o Espírito vai responder que sim, porquanto aquele que ora mais uma vez com fervor e confiança, ele se faz forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Aparentemente simples, né? Agora, na nossa fragilidade moral, nas dificuldades naturais que temos de espíritos imperfeitos, os princípios espíritas sendo trabalhados nessas questões, porque não é só a comunicabilidade entre nós e o Senhor da vida, mas a influência dos espíritos nas nossas existências, dessa forma simples, cotidiana, diária, o espírito, ele vai ser bastante assertivo quando ele, ao mesmo tempo que vai falar que a prece nos torna fortes, é quase que atestando a nossa fragilidade. E se nós formos sinceros conosco mesmos, nós vamos admitir o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos inconstantes, o quanto nós temos ainda de dificuldade para mantermos a nossa intimidade em harmonia, para mantermos o nosso pensamento num padrão e num teor vibratório mais elevado. E a doutrina espírita, ela constantemente vai nos chamar a nossa atenção para que nós eduquemos o nosso pensamento, para que nós eduquemos o nosso sentimento, exatamente para que nós possamos então nos tornarmos acessíveis à influenciação positiva que os benfeitores nos oferecem. Agora, para que esse processo aconteça, nós precisamos entrar em contato, elevarmos o nosso padrão vibratório, fazermos a nossa parte, para que a assistência possa se processar. E aí, a assertiva do benfeitor espiritual, que quando solicitado, Deus nos envia os bons espíritos para nos assistir. É tão simples que muitas vezes nós menosprezamos o ensinamento do Espírito Monod, chancelado por Allan Kardec. E o Espírito vai dizer que é este um socorro, é um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. E dioturnamente nós nos encontramos nessa luta para que as coisas se processem de uma forma mais ordenada nas nossas existências. E a gente, nas nossas conversas informais com os nossos companheiros de jornada, que deve caracterizar nas nossas confidências, quando nós desenvolvemos uns pelos outros sentimentos
de amizade, de solidariedade, de fraternidade, onde o nosso coração participa das ânsias que nos caracterizam, das dificuldades que nos caracterizam, e a gente conversa com os companheiros, e todos, quase todos, são unânimes em afirmar da dificuldade que nós temos de estarmos em harmonia, em sintonia. Exatamente pela nossa inferioridade moral. Então, me parece bastante evidente que isso que está sendo trabalhado na parte terceira do Livro dos Espíritos, nós deveremos voltar a esses ensinamentos e repensá-los, para que a gente possa avançar. Mas Kardec não estava satisfeito. Na 663 ele volta, porque ele queria saber se a prece que nós fizermos por nós mesmos, ela pode mudar a natureza das nossas provas, ou seja, desviar-lhes o curso. Olha a perspicácia, olha a inteligência da pergunta, porque nós sabemos que mergulhamos na densidade do corpo físico com alguns objetivos bastante claros. Logicamente que nós não queremos ser provados, mas encarnamos exatamente no mundo de provas e expiações para sermos provados, para expiarmos os nossos erros, os nossos equívocos. A pergunta de Kardec é bem clara, viu? Pela prece, nós podemos mudar a natureza da nossa prova, desviar-lhes o curso? E os Espíritos respondem: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Até o fim. Julgais de ordinário, e é essa a impressão que muitos de nós temos, que parece que Deus não nos ouve, né? As nossas rogativas. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque Ele não fez a vosso favor nenhum milagre, enquanto que Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parece obra do acaso ou da força das coisas. A doutrina espírita, então, na sua lógica, no seu bom senso, na sua simplicidade, ela vai nos preparando para o enfrentamento que nós mesmos invariavelmente pedimos, que são as dificuldades que ora estamos a braços aí na vida corporal, enfrentando os nossos problemas de ordem afetiva, uns com os outros, trabalhando muitas vezes as feridas de nossa alma, que não são de agora, são algumas de muito tempo atrás, estabelecendo vínculos, laços mais apertados com aqueles espíritos que não são os nossos afins, e os temos à nossa volta, para que nesse processo de nos redimir uns com os outros, nós possamos finalmente nos perdoarmos mutuamente e estreitarmos os laços de irmandade que devem nos caracterizar. Então o Espírito, ele vai nos dar a diretriz que nesse momento nós estamos rompendo com o miraculoso.
simplificando o ato de oração, naturalizando ele e nos dando uma noção bastante exata que muitas vezes aquilo que temos que enfrentar nesta encarnação, teremos que suportar em algumas situações até o final. E aí, ali no Livro dos Espíritos mesmos, porque muitas vezes nós não fazemos uso da oração porque nós não entendemos o mecanismo, o processo, como que nós estabelecemos o vínculo com a divindade. A doutrina espírita, ela vem de uma forma tão clara, e Kardec fez um esforço enorme, e a sua fidelidade na busca de resgatar os ensinamentos do Cristo foi tão grande, e o esforço da espiritualidade, que ele devassou o invisível e nos trouxe as explicações, porque a nossa fé, ela se caracteriza pela racionalidade, pela lógica, pelo bom senso. Então eu preciso entender, eu tenho que sair do automático, eu preciso entender. E ali ele vai explicar. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, aí ele vai dizer, aonde que nós estamos mergulhados? Porque os nossos sentidos, eles são tão limitados, que a gente não percebe quase nada, a gente não vê quase nada, e a gente ignora quase tudo. Então ali ele vai explicar que nós estamos mergulhados no fluido universal. Esse fluido universal, que ele vai trabalhar muito apropriadamente mais para frente, lá na Gênese, uma obra muito pouco lida pelos espíritas. Esse fluido cósmico universal ocupa todos os espaços, ele ocupa todos os seres, seres encarnados, seres desencarnados. E ele vai dizer que esse fluido, ele ocupa todos esses espaços, tal como nós nos achamos nesse mundo dentro da atmosfera. Então vamos conceber o nosso planetinha de provas e expiações, a atmosfera. Todos nós estamos mergulhados na atmosfera. Todos nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. Seres materiais, seres espirituais, todos nós. E aí ele vai dizer que esse fluido, que nós não percebemos, que a comunidade científica está nos revelando as variáveis, e é lindo quando Kardec vai falar a respeito da ciência. A religião e a ciência finalmente de mãos dadas. Kardec abraça a ciência. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. E aí ele vai fazer uma revelação, o Espírito. Ele é o veículo do pensamento. O fluido cósmico universal, ele veicula o nosso pensamento, assim como o ar veicula o som. Com a diferença de que as vibrações do ar, elas são circunscritas. E ele vai nos revelar que o fluido cósmico universal, ele se estende ao infinito. E aí ele vai dar a explicação que, dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na terra ou no espaço, olhe o tamanho da revelação. Você dirige o pensamento para um ser qualquer na terra ou no espaço, encarnado esse ser ou desencarnado esse ser,
Ou vice-versa, esse ser desencarnado dirige um pensamento para um encarnado, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Ciência espírita. Então agora a gente entende como é que isso se processa, como é que isso acontece, né? E aí a gente vai encontrar nas obras esse mecanismo funcionando, muito particularmente em várias partes da revista espírita. Muito bem, companheiros e companheiras. Pela prece, vai dizer o Espírito Monod, nós obtemos o concurso dos bons espíritos. Os bons espíritos, eles nos socorrem, eles nos sustentam, eles nos inspiram boas ideias, ideias sãs. Os bons espíritos fazem isso. O pensamento, então, adquire desse modo a força moral necessária para vencer as dificuldades. E muitas vezes nós que estávamos nos desviando daquele que é o caminho traçado, porque existe um caminho traçado para que nós percorramos, e é nos desviando desse caminho traçado e apontado e revelado pelos benfeitores nas leis morais, é por não estarmos sujeitos a esse caminho traçado, é que nós nos perdemos, nos chocamos com a lei e depois nós sofremos os efeitos negativos, nefastos da não observância da lei. Então o que os benfeitores espirituais eles querem nos dizer? Que Deus efetivamente ele não nos castiga. Não, Deus não pune, não. Deus estabelece leis para mim, para vocês, para quem está na carne, para quem está fora da carne. E porque nós ignoramos essas leis, nos desviamos desses caminhos traçados pela divindade, que essas leis, nos falam os benfeitores espirituais, datam de todas as épocas e são para a imortalidade. É porque nós nos afastamos dessas leis, é que nós sofremos. E os benfeitores espirituais, então, por esse meio, eles podem nos desviar dos males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então, a proposta dos benfeitores espirituais não é fazer com que haja uma derrogação das leis. Não, não é esse o propósito. E aí ele vai deixar bem claro, nesse caso, o que eles fazem, os bons espíritos, não é afastar de nós o mal. Existe uma grande diferença nisso. E sim, desviar-nos do mau pensamento que pode nos causar o dano. Porque depois que eu pratico o mau pensamento, o ato, é inexorável. Não tem jeito. O que os benfeitores espirituais eles fazem? Se nós o permitimos, porque eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles estão dizendo aqui que eles evitam que as infrinjamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, ele é dirigido. A nós sempre cabe a última decisão. Eles não obstam o cumprimento dos decretos de Deus. Eles, os bons espíritos, não suspendem o curso das leis das naturezas. Eles apenas evitam que nós as infrinjamos. E muitas vezes, porque nós não conhecemos em profundidade isso aqui, nós achamos que o caminho é único e exclusivamente
nosso. E nós percebemos aqui que a decisão, ela pode sim ser bem influenciada, positivamente influenciada pelos nossos anjos protetores, por aqueles que querem nos auxiliar nesse processo de regeneração íntima nossa. E eles vão dizer mais, com referência à prece. Recomendam-na todos os espíritos recomendam a prece. Todos os bons espíritos, todos os espíritos superiores. E o Espírito Monod, ele vai mais adiante, olha a gravidade do que ele fala aqui, e às vezes nós ficamos uma encarnação inteira, nós espíritas, que participamos das nossas assembleias, de conferências espíritas, nós que participamos de grupos de estudo, nós que habitualmente estudamos a doutrina espírita, e às vezes nós desconhecemos isso aqui. E muitos de nós oramos e oramos muito pouco. Ele vai dizer assim, o Espírito Monod: renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus. Olha a gravidade que ele fala. Quando nós renunciamos, nós estamos dispensando o auxílio do nosso Criador. Quando nós não oramos, nós estamos dispensando a assistência dos benfeitores espirituais. E sabe por que nós fizemos isso? Porque o que nos caracteriza, companheiros, na atual fase que nós nos encontramos, é exatamente isso. Porque nós somos criaturas extremamente orgulhosas. E é por isso que nós não fazemos do recurso da prece, né, um hábito diário. É recusar para si a sua assistência. E pior ainda, e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Nós espíritas sabemos dessas coisas e às vezes nós vemos as criaturas se equivocando e nem uma oração nós fizemos para o nosso companheiro, para a nossa companheira. Então, renunciar à prece é gravíssimo. E ele vai continuar: por exercer a prece uma como ação magnética, é uma ação magnética, e Kardec estudou muito o magnetismo. 35 anos antes ele já estudava em profundidade o magnetismo, que naquela época era nascente, a força do magnetismo, né? Então, a prece, ela é uma ação magnética. Ele vai dizer assim: poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Seria uma lógica, né? O efeito vai depender da minha força, porque muitas vezes nós estamos tão sem sintonia, as nossas vibrações, elas estão tão desajustadas, nós nos desequilibramos tanto, e nós oscilamos tanto, que muitas vezes nós até nos achamos incompetentes, né, para orarmos por alguém, ou para recebermos o benefício de alguém, a assistência de alguém. Mas o Espírito está fazendo a revelação, e Kardec chancela, ele vai dizer que, não é assim. Assim, entretanto, não é. Os Espíritos vão falar, os benfeitores, se for necessário, sendo preciso, supre a insuficiência daquele que ora, dirigindo ou agindo diretamente em seu nome, dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgo digno dessa graça, ou que ela lhe seja proveitosa. Porque às vezes nós estamos tão fragilizados, o golpe que sofremos das nossas provas, o peso, a carga exaustiva de obrigações que temos, os nossos compromissos com o mundo material, com aquilo que é profano, tomam tanto das nossas energias,
E mesmo nós, os espíritas, não fazemos uso desse recurso, que seria um recurso bastante salutar para o grande enfrentamento. Porque nós desgastamos a nossa vitalidade diariamente, né? E muitas vezes nós nos entregamos exaustos, depois de um dia laborioso, onde nós temos que cumprir com as nossas obrigações, e nós, exaustos, nos entregamos e adormecemos. E aí Kardec vai trabalhar isso de forma magistral lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 27. No capítulo 28, Kardec vai trabalhar exaustivamente todos os princípios espíritas ali. E muitas vezes os espíritas não gostam de ler o capítulo 28. O que é um grande erro, é um grande equívoco, porque nós podemos, nós mesmos, nos reabastecermos. E nós criamos uma dependência psíquica, psicológica, material inclusive, né? Com todo o respeito que nós temos que ter pelo passe, porque ele está à disposição daqueles que sofrem, mas, poxa vida, será que eu, um ser pensante, orientado pelos espíritos na intimidade da casa espírita, será que eternamente ficarei dependente de outra criatura que impõe as mãos sobre a minha cabeça para que eu me soerga moralmente, para que eu me fortaleça? Será que é isso que na intimidade da casa espírita nós ensinamos às pessoas? Será que nós não somos capazes de nós mesmos, nos educando, nos informando, nós mesmos fazermos as nossas ligações com os bons fluidos que estão à disposição na intimidade da casa espírita? Será que nós mesmos não podemos nos reequilibrarmos e usarmos o limite da nossa potencialidade para usufruirmos da boa prática espírita? E aí Allan Kardec vai trabalhar nas instruções dos espíritos, lá no capítulo 27, a orientação dos benfeitores. E ele vai trazer de novo as orientações do Espírito Monod. O Espírito que falou lá no Livro dos Espíritos, em 1857, em 1864, de novo ele vai falar que o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Você acordou, é dever nosso, o espírita tem que fazer isso. O espírita, iluminado pela doutrina espírita, conscientizado, bem orientado, bem informado, abriu os olhos, é dever do espírita já iniciar a sua atividade diária com a oração. Quase todos vós, vai falar o Espírito, que conhece a nossa limitação, orais, mas quão poucos de vós sabem orar. Ele vai dizer que não importa ao Senhor essas frases que nós articulamos, fazendo disso um hábito, como se a gente estivesse cumprindo um dever. Não. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais. Mas ele vai dizer assim, do que nós necessitamos em realidade. Porque inútil é pedir ao Senhor que nos dê dinheiro, que nos dê riquezas, bens materiais. E aí ele vai dizer, o Espírito aqui, é tão simples, que a gente não observa. O que nós devemos pedir? Paciência, que nós definitivamente não temos, resignação e fé. Porque nós não estamos isentos das nossas provas, nós reencarnamos para atender o cumprimento das leis divinas e nós estamos em curso às provas. O que nós precisamos pedir exatamente é paciência, resignação, porque eu vejo muita gente revoltada na intimidade da casa espírita.
As pessoas definitivamente não entenderam, viu? Elas querem se livrar da problemática. E a orientação dos benfeitores é, viu? Resigna-te, tenha paciência, porque tudo passa. Vai passar isso também. Que é que na maioria dos casos pedis a Deus? Aí Ele vai dar. Já vos tendes lembrado de pedir a vossa melhoria moral? A nossa melhoria moral? Nós nos lembramos de pedir isso? Senhor, me ajude nas minhas limitações, eu preciso evoluir como isso, eu preciso melhorar moralmente. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo das vossas consciências, quase sempre deparareis em vós mesmo como o ponto de partida dos males de que vos queixais. E aí depois ele encerra e vem Santo Agostinho. E aí Santo Agostinho, numa linguagem poética, ele vai fazer um apelo que o espírita jamais deve esquecer. Santo Agostinho fala assim: vinde vós que desejais crer. É um apelo, é um chamamento. E aí ele vai falar do envolvimento, da influenciação dos espíritos. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros. A doutrina espírita é isso. A doutrina espírita é um grande tesouro, um manancial inesgotável, mas nós ficamos na mendicidade dos petitórios ineficazes. E aí, para vos outorgar todos os benefícios, e mais uma vez ele vai, Santo Agostinho, como espírito monô, ele vai dizer assim: homens incrédulos, porque se nós acreditássemos no poder da prece, nós faríamos da prece um hábito, e um hábito salutar. Se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento, é a prece, a prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora, porque os benfeitores espirituais, eles sabem, eles veem como se dilata, como se ilumina aquilo que é a nossa composição perispiritual do homem que ora. A gente, quando está dando passe, a gente percebe certinho, né? Quando a pessoa está aberta ao passe. E o paciente, aquele que recebe, né? Quando o médium está bem consciente das suas obrigações, aquele que se preparou para o ato do passe, quando ele derrama, orientado e secundado pelos benfeitores espirituais, e ele ora com fervor, com intensidade, com amor, e derrama as suas bênçãos, as suas vibrações sobre os corpos. E perispiritualmente nós nos beneficiamos. Alguns vão até às lágrimas. Oh, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. No recolhimento, na solidão, estamos caminhando para as nossas considerações finais. No recolhimento, na solidão, estais com Deus. Para vós já não há mistérios. Eles se vos desvendam. Aí ele vai nos chamar apóstolos do pensamento, porque finalmente nós precisamos e podemos logicar em torno da mensagem. Não está interditado aos espíritas a reflexão. E ele vai fazer um apelo, e ele vê isso, e ele sente isso. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Olha, a fé espírita libertando as criaturas, preparando as criaturas, e lá no capítulo 28, Allan Kardec vai nos dizer como é que nós temos que fazer antes de dormir. Só que a gente não faz, porque a gente está tão cansado que a gente deita e dorme. E ele conclui assim, e nós também.
Avançai, avançai pelas veredas da prece, e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia, que harmonia! Já não são o ruído confuso, os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão vivo, refrigerante é o manancial em que orando se bebe, Santo Agostinho. Concluímos, eu lembro como se fosse hoje, Vanim, quando nós estávamos há mais de 15 anos, e é uma experiência espiritual que eu jamais vou esquecer. Eu era coordenador de grupo de jovens, que eu trabalhei 10 anos na evangelização espírita da nossa regional. Nós estávamos lá em Curitiba, e nós estávamos sendo conduzidos pelo Alberto Almeida, e ele falava dos mundos ditosos. E o Alberto Almeida, influenciado, inspirado pelos benfeitores espirituais, ele nos convidou a participar, ali naquele momento, de um mundo ditoso. E o Alberto Almeida, ele fez com que nós nos levantássemos, nós ficássemos um de frente para o outro, e nós nos damos a mão em dupla. Ele mandou que nós fechássemos os nossos olhos, e dos lábios daquele homem saiu uma das preces mais lindas, e todos nós fomos envolvidos por uma vibração. Todos nós estávamos ali emocionados, e quase todos nós fomos às lágrimas. Eu queria ter a evidência para perceber, e aí ele foi nos conduzindo, e os nossos pensamentos foram se elevando, e nós sentimos que naquele momento, todos nós estávamos imersos em vibrações que não eram de natureza de planeta de provas e expiações. E aí, no auge, ele mandou que nós abríssemos os olhos. E aí eu pude olhar para minha companheira que estava à frente, e ela estava chorando, e eu também estava chorando. E aí ele falou: olha, é isso que nos espera. Depois que nós nos libertarmos do orgulho, do egoísmo, da vaidade, o Senhor da vida criou mundos onde nós teremos e experimentaremos o gozo da alma. Por enquanto nós estamos aqui, mas façamos os nossos esforços e os recursos que a doutrina espírita nos oferece, porque esse é o nosso destino, é a felicidade. E aí nós saímos de lá, todos nós, encharcados, iluminados, esperançosos, e eu vejo muito desses jovens hoje no nosso movimento espírita. Então, companheiros, eu sei, nós sabemos o quanto que muitas vezes é pesada a vida na terra, o quanto que é sofrida, mas a doutrina espírita nos oferece as ferramentas, os instrumentos, para que nós, e não os outros, nós mesmos, com a nossa vontade, com o nosso coração participando, com a nossa força, nós mesmos entrarmos em contato com a divindade. Que não te falte a proteção, a inspiração, o auxílio, e que tu possas, tu mesmos, te iluminar e te aproximar. A doutrina espírita, ela é prodigiosa nesse processo. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos acompanhem nesse processo decisivo, onde não só nós, mas aqueles que caminham conosco carecem nesses dias difíceis. Nós, os espíritas, podemos dar a nossa contribuição. Oremos muito pelos nossos governantes, oremos muito por aqueles que detêm o poder aqui na terra, oremos muito porque as criaturas estão sofrendo. Façamos a nossa parte, despertemos. Muito obrigado.